Eu não tenho cadeirinha igual do Paulo. Mas é uma benção estar com os irmãos. Graça e paz, amados. O Senhor tem, com certeza, boas coisas a falar ao nosso coração, a nos ensinar. E vamos aprender juntos, né? Como aprendemos com o pastor Hans, com o Paulo Denise, com a irmã Úrsula, né? Nós, né? Então, Deus possa estar usando nossas vidas para a glória dele, e também aprenderemos com a Sueli. Eu sou o Rogério da Sara. Eu sou a Sara do Rogério. Ô, Josias. Está desligado também, desculpa aí, filho. Eu sou a Sara do Rogério. Amém. Somos casados há vamos fazer 35 anos em dezembro, né? Deus é maravilhoso. A idade do pastor, nós estamos casados, hein, pastor? Meu Deus do céu. E Deus tem abençoado nossas vidas. Depois falaremos um pouco sobre isso. Mas eu peço a Deus que Deus fale ao nosso coração. Como falou ao nosso coração aqui, eu e a Sara, com relação ao assunto. E Deus fala a cada coração que está aqui com relação a isso, ao tema de hoje, que é recriando a família, né? Depois dessas crises que acontecem em nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos juntos, ó Pai, para glorificar o Teu nome, para adorar o Teu nome, ó Deus, para exaltar o Teu nome, Senhor Deus. Mesmo, ó Pai, diante muitas vezes de alguns momentos difíceis de nossa vida, nós adoramos o Teu nome, Senhor, porque Tu és soberano. Tua graça, Tua misericórdia sempre alcança nossas vidas, Pai, e nos dão mais do que aquilo que nós merecemos, com certeza. Abençoe esses momentos que estaremos juntos, que nós possamos juntos aprender do Senhor, ó Pai, o que o Senhor tem nos ensinado. Toda glória é Tua, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Mas vou pegar a cadeira para a Sara, sabe por quê? Pascoal, vou usar sua cadeira aqui, Pascoal, um pouquinho. Pode sentar, amor. Depois ela vai entrar, fazer a parte dela aqui, tá bom? Recriando a família depois das crises. Quem nunca teve crise aqui? Jesus, né? Muitas vezes vem de avalanche, muitas vezes vem de monte, né? Às vezes uma prossegue a outra, uma persegue a outra, e nós somos abatidos, né? Mas nunca destruídos, né? Deus possa estar realmente colocando no nosso coração isso. Senhor, eu sei que o Senhor me disse um dia que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu esse mundo, e nós também venceremos esse mundo. Tudo vai passar, nada é para sempre, nem coisas boas, nem coisas ruins, nada é para sempre, tudo um dia vai passar. E as atitudes que nós temos na nossa vida, irmãos, nos levam a sermos abençoados ou não sermos abençoados, né? E muitas vezes, quando nós realmente não questionamos Deus, não buscamos Deus na Sua palavra, não buscamos intimidade com o Senhor para saber o que Ele quer de nossa vida, crises vêm, problemas vêm, coisas acontecem, porque nós não consultamos aquele que nós devemos consultar. E muitas vezes isso daí, né? Então nós possamos ter isso em mente. E a crise nem sempre vem do líder da família. Pode ser da esposa, que traz algum problema, que acontece algum problema. Pode ser filhos causando problemas. Nós sabemos disso. Acabamos de receber ali fora, eu e o pastor, um rapaz, né, pastor? Washington. Chorou com a gente ali agora. Se sentiu amado pela igreja. Só pelo abraço que nós demos nele, se sentiu amado pela igreja. Chorou muito ali. Disse que vai voltar. Em nome de Jesus, ele vai voltar. Uma vida destruída. Você percebe na vida dele destruída, com uma garrafinha na mão. Uma garrafinha acha que é água, não é água, aquilo é pinga. Que está na mão dele. Menino jovem, deve ter 20 e poucos anos, nem 30 anos. Chorou muito. Isso, você percebe na vida hoje dos jovens, das pessoas, muitas vezes, a crise que está acontecendo nesse mundo nosso. É muito forte, meus amados. Então pode vir de várias pessoas da família, né? E também essa crise, ela pode ser somente para você sofrer isso, e também pode ser você colocar muitas pessoas para sofrerem isso, né? Afetar a família toda. Às vezes afeta só uma pessoa, mas às vezes afeta a família toda. E eu queria trazer para nós alguns personagens que nós temos como exemplo na palavra de Deus,
que sofreram, que tiveram crises, tiveram problemas enormes em sua vida, né? Por causa de uma atitude. Uma atitude. Irmãos, às vezes por um segundo que nós não pensamos, nós não consultamos Deus ou não pensamos, as coisas acontecem. E destrói uma vida muitas vezes. E não só a sua vida, destrói de outros também. E eu queria deixar um já. Olha lá, existem crises que a própria pessoa procurou. Vamos ver algumas na Bíblia então? Primeiro, Adão e Eva. Quando nós vemos Adão e Eva, por favor, Zélia. Obrigado, Zélia. Josias, isso, amarelinho. Acho que deu já, né? Não. E viu a mulher que aquela árvore... Não. Tá. Que está aceso, Josias. Dá o alô aí, né? Quer que pegue outro? Aí. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, este momento, esses que seja 5 minutos, 10 minutos da vida de Adão e Eva, trouxeram uma crise para o mundo por muitas gerações. Muitas gerações. Nós vivemos isso até hoje e viveremos até a nossa morte. Até o mundo acabar, viveremos essa crise. Por causa de uma atitude, por causa de uma coisa impensada. Porque Deus falou para Adão, para não comer. Ele falou para Adão. Então a responsabilidade de Adão foi muito grande quando ele aceitou o fruto de Eva. E nós muitas vezes, irmãos, eu vou colocar sempre contemporaneizando, precisamos tomar cuidado com alguns conselhos de fora que vêm para nós, que às vezes é 1 segundo, irmãos, pode destruir a tua vida e da tua família. Não tem problema não, né? Vamos fazer isso aqui que ninguém vai perceber. Cuidado, meus amados. As coisas acontecem, o diabo vem, de repente, cega a nossa visão, se nós não estamos buscando o Senhor de verdade, né? Por isso que eu sempre me preocupo, eu e a Sarinha, nos preocupamos. Como eu estou com o Senhor? Como está a minha vida com o Senhor? Será que meus olhos estão realmente olhando para o alto ou não? Ou para as pessoas? Né? Precisamos olhar para o alto, de lá vem a nossa sabedoria, de lá vem a nossa direção. É do alto, é do Senhor. Quando comeram do fruto proibido, trazendo para a vida deles sofrimento, angústia, dor e certamente conflitos enormes, pois perderam tudo que tinham. Tudo, aquela beleza, né? Aquela harmonia, tudo foi perdido por causa de uma atitude. Adão não devia ter negado a proposta, ter negado a proposta de Eva. Quando falamos de outro, Caim, olha, filho deles, família sendo destruída, por causa de atitude, por causa de pensamentos, por causa de deixar o inimigo agir em nossa vida, muitas vezes. Né? Quando matou seu irmão, teve que sair errante pelo mundo, trazendo enorme tristeza para seus pais e certamente para sua família como um todo. Como um todo. Lê para mim, pode ser. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Se fizeres bem, não serás aceito? Vai ser aceito. Deus vai aceitar. Agora, né, se fizeres mal, o pecado jaz à porta. Ele está ali esperando uma atitude nossa ruim para destruir nossa vida. Atitude. Sempre pensando nisso, meus amados. Como eu devo agir para que a minha vida seja abençoada? Para que eu tenha cuidado, para que o inimigo não destrua a minha vida. Davi também, né? Quando preferiu dar vazão aos seus desejos, deveria estar na guerra com seus soldados. Não, estava na sacada do palácio. E ali, viu a bela, né? Uma bela mulher, né? Batseba ali, se lavando. Imagina só. O diabo usando cada detalhe da minha vida, da tua vida, da vida de Davi. Ele quer usar esses detalhes, esses problemas, né? Que nós possamos tomar cuidado com isso.
Por favor, Zélia. Mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. Então, qual o motivo, né, de Davi querer saber quem que é aquela mulher? Porque o inimigo coloca na frente da gente, não só para a mulher, para o homem também, logicamente, né? Dos dois lados, não só para o homem, para a mulher também. O inimigo coloca à nossa frente coisas que nos atraem, que a nossa visão quer enxergar, quer ver, né? Há quem diga que ao primeiro olhar não tem como evitar, porque eu enxergo, e graças a Deus eu consigo enxergar. O problema é o segundo, né? É se cuidar com isso, se cuidar com o que estão nos mostrando, se vai agradar ao Senhor, se não vai agradar ao Senhor. Se vale a pena aprender, ouvir ou acompanhar um determinado grupo de pessoas ou não. Tudo isso, irmãos, são coisas que Deus coloca no nosso coração para tomarmos cuidado. Tá? Cuidado, porque Davi não conseguiu ter esse cuidado. O que desencadeou foi um enorme problema para Davi. Deus não aceitou o filho. Houve um sofrimento enorme. Né? O filho acabou morrendo porque Deus não o aceitou. Sofreu a família toda. Né? Depois, Davi teve mais alguns filhos. E Aminon e Absalão também deram muito problema para Davi por causa de atitudes. Davi, mesmo sendo o amigo de Deus, também teve problemas com suas atitudes. Então ninguém está livre disso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas precisamos, como Deus deixou sua revelação para nós, amados, precisamos atentar para a revelação de Deus. E ela nos ensina o que devemos ou não fazer. Então, isso, para nós, como cristãos, como aqueles que confiam no Senhor, é maravilhoso. Porque, Senhor, tudo que eu preciso fazer, o Senhor deixou na Tua palavra para eu fazer. E tudo que eu não posso fazer, o Senhor também deixou na Tua palavra para eu não fazer. Então, que possamos estar atentos a isso também. Aí nós temos o nosso pai Abraão também. Né? Por favor, Zélia. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Olha aí, né? Deus havia falado com quem sobre ter uma descendência como as estrelas dos céus, como a areia do mar? Para quem que Deus tinha falado? Para Abrão, naquele momento, né? Mas não tinha falado com Sarai, não havia falado com ela. Então, para ela achou interessante dar um passo que Deus não tinha dado para ela. Ou seja, eu não posso ter filhos, então vai lá e deite-se com Agar, deite-se com ela, você pode ter filhos com ela. Abrão, sabendo da promessa de Deus, ele não devia ter aceito. Porque nunca Deus ia fazer uma promessa para que ele se deitasse com outra mulher que não fosse a dele. Faltou visão nesse momento para Abrão. Né? Para Abraão. Deus possa estar nos dando visão, irmãos. Visão daquilo que, Senhor, o que Tu tens para a minha vida, eu não posso deixar que nada encubra essa visão minha diante de Deus. Senhor, que o Senhor tem maravilhas em minha vida para realizar. Maravilhas, irmãos. E nós somos muitas vezes aqueles que barramos as maravilhas de Deus na nossa vida. Por falta de compromisso, por falta de atitude, por algo que atrapalhe realmente o desejo de Deus para a nossa vida. Temos que tomar cuidado. Porque o que aconteceu ali? Houve uma saga enorme entre Sarai, né, e Agar. Podemos dizer, de Gênesis 16 a 21, teve tantos problemas ali, né, que Abraão teve que resolver por uma atitude errada. Por ter deixado algo que Deus não falou para ele deixar. Então, são coisas que nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Vamos pensar em mais um? Isaac. Olha, nós estamos pegando somente os principais, no Velho Testamento aqui, os principais, né? Teve que enfrentar uma crise terrível entre seus filhos. Mesmo no momento dos seus últimos suspiros, onde o desejo dele era paz. Eu queria sossego, já estou velho, né? Queria paz. Por causa da primogenitura e por causa da preferência de filhos, Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Tudo isso
gerou um problema enorme. O pastor pregou semana passada, preferência de filhos gera um problema enorme. Cria crises na família. Gera crises na família, né? De repente, eu estava pensando com a Sara semana passada, Abraão não ensinou, não explicou direito para Esaú o que era a primogenitura. Porque ele não estava dando bola, querendo trocar por uma vasilha de lentilha, a primogenitura dele. Faltou, de repente, um ensinamento mais profundo com relação a isso da parte de Abraão de Jacó, perdão, de Abraão mesmo, para seu filho. Perdão, Jacó para seu filho. De Isaac. Ai, meu Deus do céu, nossa, verdade, de Isaac. Obrigado, verdade, de Isaac. Então, esses tipos de coisas, como você tem ensinado seu filho? O que você tem passado para o seu filho? Que instruções você tem dado para o seu filho? Você tem acompanhado o seu filho? Né? Irmãos, quando nós acompanhamos os filhos e damos a eles aquilo que eles precisam, com relação a Deus, com relação a tudo que envolve a casa de Deus, certamente você vai ter muito menos problemas na vida. Vai diminuir muitos os seus problemas, porque a gente sabe, né, que o filho tem suas vontades, sabe disso, nós já tivemos nossas vontades, ainda temos nossas vontades, mas os desejos deles são diferentes do que os nossos são hoje. Cuidemos deles, para que eles possam ser bênção de verdade nas mãos do Senhor, bênção de verdade na família. Jacó é o último nesse sentido aqui. Você não leu, né? Ali, lê para nós. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Eu vejo Carol, eu vejo Renatinha, às vezes, vejo aqui, como foi lindo, e nós também que vivemos isso, como foi lindo quando nasceu, né? Os filhos, aquele momento singular. Nossa, que delícia. Que maravilha quando veio o filho, né? Podia pegar aquela criança, abraçar. Como? Isaac abraçou Jacó, Isaac abraçou Esaú. Esses são meus filhos, né? Delícia. Nesse momento, nós não sabemos como será o futuro deles. Não sabemos. Queremos o melhor para eles. Mas quando queremos o melhor, irmãos, precisamos realmente ter ciência de que o melhor deles vem de Deus. O melhor deles não vem da nossa opinião, muitas vezes. O melhor para eles vem do que o Senhor tem para a vida deles. O que Deus tem para a vida dos seus filhos, dos nossos filhos? O que Ele tem? Eu sei que Ele tem bênçãos maravilhosas. Mas o que eu tenho feito para que meus filhos entendam isso e continuem, né, nessa pegada de, não, eu preciso estar junto com o corpo. Falei agora há pouco com o Washington. Washington, você precisa estar com o corpo, aquecido no corpo, cara. Sendo uma brasinha no corpo, né? Para que ele possa estar realmente entendendo, eu sou importante nesse corpo. Eu faço falta nesse corpo. Quantas vezes nós tocamos aqui sem, de repente, um baixo? Hoje mesmo, né? Faz falta. Uma guitarra, faz falta no corpo, né? Às vezes quando você pensa, poxa, não vou fazer falta na igreja hoje não, você faz falta, faz muita falta no corpo. Então, esse sentimento de que eu posso abençoar meu filho com aquilo que eu faço é fundamental. E o que eu faço, eu posso eliminar muitas crises na minha vida, na vida da minha família. E Jacó, pode passar, Andrei. Não tem Jacó aí? Eu tenho aqui. Sofreu muito com seus filhos. Inveja, ódio, faziam parte da relação daquela família. Chegando ao ponto de venderem seu irmão, trazendo desgosto durante quase toda a vida do pai, né? Então a gente fica pensando, como que está a união dos nossos filhos? Um ama o outro? Ontem eu vi um videozinho muito lindo, irmãos, eu até postei depois, né? Onde o primeiro salário do irmão, né, estava no primeiro emprego, e o primeiro salário dele, ele foi e trouxe uma chuteira para o irmãozinho mais novo, que estava dormindo, né? E colocou ali a embalagenzinha, né, o presente, para ele, que o irmãozinho acordou, viu a chuteira, eles se abraçaram e choraram junto. Irmãos, isso é fantástico. Isso vem dos pais, sabia? Os pais saberem criar seus filhos para que se amem de verdade.
Eles são juntos, não são separados, são juntos, são família. E nós, sendo família, precisamos lutar para que essas crises sejam eliminadas de nossa vida. Mas existem crises, meus amados, que vêm ao nosso encontro. Vêm ao nosso encontro. Estava brincando até. Esses dias minha sogra chegou em casa. Do nada, né? Do nada ela chegou em casa. Ela veio ao meu encontro. Mas foi bênção, Minha sogra é uma bênção, né? E a gente tem crises, muitas vezes, que elas vêm. E eu quero trazer mais alguns personagens rapidamente para os irmãos que receberam essas crises. Abraão foi um. O sacrifício de Isaac foi pedido por Deus. Lê para mim, Zé, por favor. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O que você pensaria quando Deus se falasse ao seu coração isso? Entrega teu filho para mim. O que você pensaria? O que você faria? Será que Abraão chegou? Claro, Senhor, estou levando lá amanhã, quer ir hoje? Quer que eu vá hoje? Não. Certamente que não. Deve ter chorado muito. Deve ter lamentado muito. Mas ele sabia que o Senhor poderia, mesmo que matasse o filho dele, o Senhor poderia ressuscitar, porque ele confiava demais no Senhor. Esse é um ponto importantíssimo na nossa vida, irmãos. A confiança de que Deus tem sempre algo a nos dar. Mesmo na dificuldade, o Senhor tem algo a superar em nossa vida, a dar mais do que precisamos. Deus tem sempre mais. Não duvidemos disso, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Deus pediu Isaac como oferta. Abraão não esperava isso e nem podemos imaginar como ele passou esse tempo, até em que Deus pediu a Isaac e o momento da sua entrega. Esse caminhar dele com Isaac até o monte. Né? Como foi o coração de Abraão? Como estava esse coração? Né? Triste, mas confiante que o Senhor poderia realizar. Outro, que é o último, Noé. Mas Noé, o que aconteceu? Deus pediu para Noé uma arca. Irmão, isso é uma loucura. Imagina Deus falando para o seu coração: Isaac, você já foi, né? Isaqueu, constrói uma arca para mim. Né? Eu vou te dar as medidas, você constrói para mim essa arca. Cara, Deus, mas como que eu vou construir essa arca? Né? E o mais difícil que eu vejo quando fala de Noé é porque ele teve que convencer sua família. Porque Deus não falou com a família de Noé, Deus falou com Noé. Eu quero que você faça uma arca. E quando Deus falou a Noé: faça para mim essa arca, ele tinha toda essa obrigação de trazer com ele a sua família, porque ninguém queria ajudar. Estavam todos zombando, ninguém queria ajudar. Olha a crise de Noé. O que eu faço agora? Como eu faço isso agora? Aí foi lá, conversou com sua família, e eu vejo, irmãos, e é muito bonito isso, a autoridade de Noé com relação aos seus filhos. A autoridade. Ele falou com os filhos ajudaram, até que se terminasse essa arca. Pode ter tido reclamação? Pode ter tido cansaço e não querer? Pode, muita coisa podia ter acontecido. Mas fizeram essa arca, porque Deus pediu a Noé. Mas eu imagino essa crise, nesse período todo, né? Foram muitos anos construindo essa arca. E aí, eu vejo nesse período, discussões às vezes, se machucaram, né? Não queria mais trabalhar. As crises no meio do processo ocorreram. Mas o projeto foi feito. Tudo foi feito. Vários outros, Jó, Moisés, Isaías, Jeremias e vários outros. Irmãos, muitos personagens importantíssimos para a nossa vida sofreram crises. Sofreram crises. Muitos. Se for olhar na Bíblia de verdade, é quase que interminável. Todos os personagens da Bíblia sofreram crises. Porque sofrem, porque vivem, estão vivos e sofrem crises. E aí, o que falar da gente, nesse nosso tempo? Quem já foi demitido hoje do emprego? Gera uma crise. O que eu vou fazer agora? O emprego vai, mas as contas vêm. Né? As contas não param, Nelton? Não param. O boleto chega todo mês. Né?
e precisamos pagá-lo. Então, demissão é uma crise que abala. Eu lembro que quando eu saí da Elevadores Otis, que eu trabalhava em um emprego muito bom, Elevadores Otis, lá em São Paulo. Depois de 4 anos, houve um corte enorme lá, no almoxarifado, e eu fui cortado também, junto com um monte. E eu trabalhava das 3 à meia-noite. Aí eu fui trabalhar, tal, quando 5 da tarde voltei em casa. A gente morava só no quarto, cozinha e banheiro, nessa época. E ela estava na cozinha passando roupa. Né? Era 5 da tarde. Na hora que eu cheguei, ela estranhou. Está fazendo o que aqui, né, meu amor? Está fazendo o que aqui? Né? Aí eu fui mandado embora. Comecei a chorar, ela também começou a chorar. Começamos a chorar, né? Fui mandado embora. Mas a gente não entende, muitas vezes, os planos de Deus, amados. Quando a gente confia em Deus, Deus fez coisas muito maiores depois dessa empresa. Muito maiores. É a confiança. Saber que Deus tem coisas muito maiores. Um adoecimento súbito, nós vimos hoje aí, né? Com o Fabinho. Acidentes e suas consequências. Também já vivemos acidentes, com certeza. Gravidez não planejada. Né? Ah, é maldição? Não. Mas não foi planejado. Pode gerar uma crise. E agora? Eu não tenho esse dinheiro para cuidar disso tudo. Pode gerar. Infidelidade, irmãos, pode gerar uma crise enorme. Para a vida da pessoa e para quem foi feito, quem foi traído. Terrível. A infidelidade é terrível. Né? Precisamos cuidar, ficar atentos, que o inimigo quer destruir nossa família. E morte de um ente querido, o que falar nisso? E a Sarinha vai falar um pouco sobre nossa história aí, né, amor? Todos nós já passamos por crises, né? Muitas crises ao longo da vida. E com a gente não foi diferente. Crises diversas. Crises financeiras, crise com relação à criação de filhos, crises de casal, né, relacionamento. E, em particular, nós sofremos 2 crises bem pesadas. 2 situações que vieram, assim, de surpresa. Crise é uma coisa que geralmente acontece de surpresa. E que realmente nos desestabilizou. Né? Tirou o nosso chão. A gente ficou sem saber como nós devíamos agir. Uma delas foi uma doença que veio até mim, que veio de uma hora para outra, e a gente não sabia como lidar, porque a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. É uma situação que ninguém sabia lidar, não sabia que médico recorrer, como que devia agir. E foi uma situação que não durou alguns dias, durou muitos anos. Né? Eu fiquei doente no ano de 1997, e eu fui ficar bem mesmo, assim, como vocês estão me vendo, assim, tipo assim, agora. 2023, 2024, né? E a situação era tão grave que a médica chegou a falar para o Rogério que ela nunca tinha visto uma pessoa que tivesse se curado com aquela doença. Era uma doença que ia causar uma sequela para o resto da vida. Então, Deus interviu e deu essa cura para mim. Eu fui curada, graças a Deus. Né? Mas teve que ter um tratamento, teve que ter todo um processo que abalou realmente toda a família. E não foi só eu e o Rogério, abalou toda a família, no modo geral. Chegou a abalar até a nossa igreja. Foi uma coisa muito grave. Né? E outra coisa que aconteceu, que também foi de surpresa, que a gente não espera, foi a morte do nosso filho. Um jovem cheio de vida, com vida cheia para dar, para uma saúde que tinha, e, de repente, ele saiu para ir no cinema e não voltou mais. Né? Isso realmente tirou o nosso chão. A gente não sabia como lidar. Teve a situação de... uma situação que a gente tem também uma relação nossa com Deus. A gente tem alguns questionamentos que a gente tem na nossa vida, que a gente coloca. Às vezes a gente fala, a gente nunca vai questionar Deus de alguma coisa. Mas numa situação dessa, você acaba se questionando.
se perguntando, né? E o que a gente faz nesses momentos, nessas situações? Como que nós devemos agir? Eu relacionei alguns fatos que a gente pode fazer para amenizar isso. O primeiro ponto que eu coloco aí é buscar a Deus. É realmente se entregar a Deus e falar com Ele. Buscar a direção de Deus, sabedoria no que a gente deve fazer. Profissionais que a gente deve procurar, pessoas que a gente pode procurar para ajudar. Falar com Deus. Uma vez, nos meus questionamentos com relação à morte do Lucas, eu não conseguia entender o que tinha acontecido. O que estava se passando comigo. E eu me abri com o Rogério. E eu falei, eu não consigo entender. Eu sei que tudo é a vontade de Deus, que tudo que acontece é Deus que permite, mas eu não estou conseguindo entender por que isso aconteceu com a gente. E ele falou assim para mim, conversa com Deus. Você é tão íntima de Deus, por que você não conversa com Deus? E aquilo ficou me martelando, e eu falei, conversar com Deus? E foi isso que eu fiz, gente. Eu fui até Deus e eu conversei com Deus. E coloquei todos os meus questionamentos, os meus porquês, o que eu não estava entendendo, qual era a minha relação, do Lucas, como que a gente se portava. E eu fui falando, e Deus, Ele foi trazendo conforto ao meu coração. De uma maneira que eu não consigo nem explicar. A partir daquele dia, eu consegui entender qual foi a vontade de Deus para a minha vida. E aí as coisas começaram a melhorar. Outra coisa que a gente tem que buscar é a ajuda profissional. Se é com relação a uma doença, que nem eu tive com relação à doença, eu tive que procurar um médico. Descobrir qual era o médico profissional que iria me tratar. Psicólogos, que eu tive que ir atrás. E fazer o tratamento, buscar o tratamento e fazer a minha parte. Tomar o medicamento, né? Colocar ali o que o médico falava, colocar em prática. Ter uma conversa com a família, se abrir com a família. O que nós podemos fazer juntos? Como que nós podemos melhorar a situação? A família é uma nossa rede de apoio. Isso é muito importante. Estar inserido num grupo. A igreja tem um papel fundamental quando a gente está em crise, quando a gente tem essa relação com os irmãos. Não ficar lá em casa isoladinho, só nós e Deus ali. Não sair de casa, ter um relacionamento com os amigos, um relacionamento com os irmãos, um relacionamento fora. Não se isolar, isso não pode acontecer de se isolar. A igreja tem um papel muito importante, né? Às vezes você não precisa ficar falando qual é o seu problema para as pessoas, mas só o fato de você estar ali em comunhão com os irmãos, isso faz toda a diferença. Os irmãos, você pode pedir oração. Irmãos, orem por mim. Deus sabe qual é o problema. E Deus vai agir, né? E no nosso caso, com relação à morte do Lucas, a gente ainda teve que tratar com o perdão. Porque foi um acidente, né? Uma pessoa fez uma conversão errada e pegou a moto dele, por causa disso veio o acidente. E a gente teve que trabalhar esse perdão. Graças a Deus, foi uma coisa que Deus colocou ao nosso coração rapidamente. Não foi aquilo que a gente ficou remoendo. Mas, às vezes, quanto mais você fica remoendo, mais o problema vai se agravando. E quando é preciso pedir o perdão, peça logo. Foi a melhor atitude que nós tivemos de ir lá e pedir e oferecer o perdão para a pessoa. Porque a pessoa, no nosso caso, a pessoa veio até nós e pediu perdão. E nós tivemos esse processo de perdão, e isso ajudou muito o nosso processo, né? E também fazer a sua parte. No caso da minha doença, eu preciso fazer exercício físico.
Eu não faço exercício físico só por causa do meu físico, porque eu quero ficar mais bonita. Eu tenho que fazer exercício físico porque eu tenho que ficar bem de saúde. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer uma caminhada, eu tenho que fazer uma musculação, algum exercício, eu tenho que fazer. Então, se o médico pede alguma coisa além que você faça, que você tenha que fazer, vai lá e faça. Faça a sua parte. Não fica só esperando, porque Deus vai me trazer a cura. Deus, Ele faz a parte dele. Mas nós temos que fazer a nossa. Né? Isso, porque com o tempo, o que acontece? A família também vai se cansando da gente. Se é um problema, igual o meu problema, que foi por anos e não melhora, a família cansa, a igreja cansa. E a pessoa fala, a pessoa começa a olhar lá e a pessoa não faz nada para melhorar. As pessoas percebem. Poxa vida, a Sara também não faz nada para melhorar. Ela não corre atrás. Ela tem que ir correr atrás para melhorar, ela tem que fazer a parte dela. Então, que nós possamos parar para pensar sobre isso. Nós tomarmos atitude também é muito importante. Obrigado, Sarinha. Muito bom. Eu fiz um teste com a Sara. Eu deixei ela colocar o que ela achava que deveria ser feito e eu fiz também o que eu achava que deveria ser feito. E eu fiquei espantado o quanto ficou parecido. Quando a gente vive a mesma coisa, a gente toma as mesmas atitudes, a gente lembra das mesmas coisas a fazer. Né? E realmente é isso, irmãos, é você ter essa atitude de ultrapassar aquilo que você está vivendo. É fácil? Não é fácil. Nada que a Sara falou, nada que eu falei é fácil. Se fosse fácil, né? Não precisava nem ser feito quase. Mas é difícil mesmo. Nós precisamos tomar atitude. Eu preciso passar por isso. Eu preciso vencer essa barreira. Eu preciso sair dessa situação. Eu sou obrigado a isso. Porque senão eu não vou viver. E não vou deixar outros viverem também. Passa para mim, Andrei. Só para vocês terem uma ideia. A Sara falou sobre isso. Né? E eu trouxe um versículo que às vezes é duro, irmãos. É duro. Também foi duro para mim. Para mim também foi duro. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mas eu vou deixar de amar meu filho. Não vai deixar de amar. Só não pode amá-lo mais do que a Deus. E quando Deus permite algo, como aconteceu com a gente, de levar o Lucas, eu vou brigar com Deus? Não posso. Porque Ele tem que ser soberano. Eu tenho que amá-lo mais do que o meu filho. Eu tenho que amá-lo mais. E quando eu entendo, quando meu coração está voltado para isso, você sofre menos, irmãos. Porque a carga que veio sobre você, você coloca sobre Deus. É sua, Senhor. Né? Por isso que Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Coloca sobre Ele um jugo pesado e pega dele o fardo leve. Porque Ele quer isso. Próximo, Andrei, por favor. Não colocar o ente querido no altar, irmãos. Eu falei muitas vezes isso depois que o Lucas morreu. Muitas vezes, para muita gente eu falei. Não coloque seu filho no altar, não coloque seu esposo no altar, não coloque no altar. Não adore ele. Não posso viver. A hora que eu colocar, meu filho é tudo para mim. Nossa, minha filha, você é minha vida. Não sei viver sem minha mãe. Cuidado com algumas frases. Porque isso está internalizado em você, isso aí. E quando Deus de repente tira, ou acontece algo, sua vida vai embora junto. Cuidado. Saibamos que tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. E um dia vai voltar para Ele. E nós também vamos voltar para Ele. Né? Glória a Deus por isso. Cuidado. Pode ir, Andrei. Perdão. A Sara falou sobre perdão, irmãos. Nós fizemos junto, não fizemos juntos essa parte. Perdoa-nos como nós perdoamos aos nossos devedores. Precisamos perdoar. O perdão é curador. O perdão é remédio. Quando você perdoa, quando você pede perdão, é remédio para a tua vida. Né? Não deixe de fazer isso. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Marcos 11, 26. Deus fala isso. Quando você perdoa, eu te perdoo. Quando você não perdoa, eu não te perdoo também. É Deus falando, não é Rogério, não é nem Sara. Por favor, Andrei. Comunicação, Sara falou também. Fale, expresse, exponha.
né? Coloque diante da pessoa ou da família. Eu estou assim, gente. Eu não estou aguentando. Mãe, quando seu marido não faz nada em casa, gera uma crise, sabia? A mulher chega do trabalho, tem que chegar em casa, a louça tem que lavar a louça, lavar a roupa. Gera uma crise. Sente e fala, eu não estou aguentando mais. Preciso de ajuda. Não deixe de falar. Quando falamos, é bênção. Quando não falamos, é doença. A doença vem. Você se sobrecarrega de coisas que não precisaria sobrecarregar, e a doença vem, o problema vem, a crise vem. Tá bom? Não deixar que a situação ocorrida te afaste dos braços do Pai. Nunca. O que aconteceu comigo aqui, aconteceu com Zaqueu e Leoni, com outros, com certeza aconteceu. Não pode nos afastar dos braços de Deus. Porque é nos braços do Pai que nós vamos encontrar o conforto, o consolo, o alívio, o abrigo. É nos braços do Pai, né? Tudo em seu tempo. Esse versículo de Eclesiastes 3, nós fizemos um vídeo quando aconteceu, agradecendo todo mundo que orou. Todo mundo. Acho que vocês também chegaram a ver o vídeo. Foi até para fora, né? Foi para fora, para o exterior. Falando sobre Eclesiastes, né? Tudo tem seu tempo aqui na terra. Também tem o tempo de nascer, o tempo de morrer. Tem o tempo de se alegrar, o tempo de se afastar. Tudo tem seu tempo. E sabemos disso. E precisamos, muitas vezes, irmão, nós lemos a palavra e esquecemos de que ela é fiel e ela se cumpre. Na nossa vida ela se cumpre. Então precisamos saber que ela vai se cumprir. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é só nós o sofrimento. Eu não sofro sozinho. As coisas acontecem com todos. Somos humanos. A doença vem para todos, a perda vem para todos, né? A dificuldade financeira vem para todos, né? Todos já viveram isso daí, né? E às vezes, irmãos, a pessoa fala assim, dificuldade financeira é ter pouco dinheiro. Às vezes ter muito dinheiro também é dificuldade. A pessoa não sabe administrar, se perde, entendeu? É problema, causa doença. E quem já ouviu falar de Horatio Stafford? Quem já ouviu falar? Iana Stafford. Robert, você já ouviu falar, né? Esse hino, Sou Feliz. Queria que o André colocasse o vídeo para nós, rapidinho, André, aí fica tranquilo. Estamos terminando. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Parece que quem escreveu essa canção estava vivendo um momento muito especial na sua vida, mas a verdade é que o Rachel Spafford escreveu essas palavras num dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele já havia perdido grande parte do seu negócio, já havia perdido seu único menino, e aí eles decidem como família irem até a Europa. E por conta de um compromisso, o Rachel precisa ficar em Chicago. Ana segue com suas 4 filhas em direção à Europa, e numa madrugada esse navio colide com um outro navio e em apenas 12 minutos existe um naufrágio onde 226 pessoas perdem a vida, entre elas as 4 filhas do casal. Apenas 90 sobreviventes. Ana segue resgatada até um lugar seguro e manda uma mensagem a seu esposo dizendo: salva, porém só. Spafford toma o próximo navio e vai ao encontro da sua esposa. E quando o navio está passando próximo ao local do acidente, ele é avisado. E então, ele, ali naquele lugar onde suas 4 filhas perderam a vida, ele é tomado de emoção, corre para sua cabine e escreve essas palavras: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. A versão original fala que vai tudo bem com a minha alma. Só quem realmente conhece Jesus e tem um relacionamento profundo com Ele pode descrever essas palavras num momento tão difícil. Só quem conhece Jesus, não é verdade? Perder a família toda, não é fácil não. Chegar a escrever um hino como esse, sou feliz. Jesus é tudo para nós. Ele resolve nossas situações, resolve nossos relacionamentos, abençoa a nossa vida. E aí sim, irmãos, nosso segredo para vencer as crises é Jesus. Ele é a nossa fortaleza, é aquele em que nós recorremos.
e sempre será, enquanto te viver. Vamos orar? Queria chamar o pastor para orar. Ah, não, tem as perguntas, né, pastor? Não sei se tem pergunta, depois te chororou todo, mas... Quer orar? Vamos ver, orar. Ou fala algo. Estamos precisando orar agora. Todo mundo está chorando, eu também estou. Ó Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que veio ao encontro dos nossos corações esta manhã. Muito obrigado, Jesus, porque nós somos felizes com o Senhor. Deus, as crises existem, elas são reais, elas doem de verdade, elas criam adversidades reais em nossas vidas. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor se põe ao nosso lado, como valente guerreiro, para nos dar vitória em todas elas. Deus, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós não temos fé suficiente para crer na restauração do Senhor. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço, a recomeçar, a reestruturar, a fazer de novo. Nos ajuda, Senhor, esta manhã, para que nós possamos reconstruir as nossas famílias naquilo que as crises as prejudicaram. Nós pedimos isso, a paz do Senhor em nossos corações e o estabelecimento de famílias firmadas na rocha. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Temos perguntas? Eu não sei cadê a caixinha, Carol. Tem que passar aí de novo para quem fez perguntas, colocar as perguntas, para a gente poder então responder as perguntas. Então eu vou fazer as perguntas e à medida em que eu for fazendo, eu roubei o microfone do Rogério, né? Som, Josias. Som. Aí. Então eu vou fazendo as perguntas e aí os irmãos vão respondendo. Eu vou começar com uma que eu mesmo fiz aqui, que já é para esquentando. Meus irmãos, de que maneira o orgulho pode atrapalhar a família a vencer as crises? Como que o orgulho pode atrapalhar a família para que ela não consiga vencer as crises? A Sara comentou aqui sobre esse assunto, né? Muitas vezes nós, até foi com o pastor que nós falamos, foi o pastor. Nós temos vergonha de falar que passamos por crises. E essa vergonha é destrutiva. É destrutiva. Lógico, ficar espalhando para todo mundo que está vivendo. Não pode falar para todo mundo, tem que saber a pessoa certa com quem vai falar, né? Mas é importante estar dividindo com pessoas dignas, idôneas, né, para pedir oração. Então, quando você realmente deixa o orgulho de lado, você consegue resolver muito mais as coisas. É realmente muito prejudicial o orgulho, né? Não pode ter, não. Nós, no caso, como a Sara comentou, quando ela estava internada, ela ficou 4 meses internada. E aí, e o Lucas tinha 4 anos. Eu chorava todo culto, eu cantava todo culto. Todo culto eu louvava a Deus, uma música. Não tinha jeito, todo culto. Mas eu cantava metade e chorava outra metade. E a igreja chorava junto com a gente. A gente estava junto como igreja, entendeu? Como a senhora comentou, a igreja é fundamental nesses momentos difíceis. Precisamos não deixar escondido aquilo que nós passamos. Precisamos falar para as pessoas que você ama, que você sabe que pode te dar um retorno, né, de Deus. Fale, para que possamos orar juntos, né? Tá ligado, né, Josias? Tá difícil, né? Som. Eu falo assim, Rogério, tem uma palavra que eu falo às vezes, que é a seguinte: quem tem medo de passar pouca vergonha, pode passar muita vergonha. Então, às vezes, a gente tem medo de contar para um conselheiro, para um pastor, alguma luta que a gente está vivendo, que é uma luta pequena, simples, do dia a dia, que faz parte da nossa vida, né, como família. E aí a gente se envergonha disso e fica mantendo as aparências, fica fingindo que está tudo bem, e aquilo vai crescendo e vai ruindo, vai destruindo. É como cupim na madeira, né? Vai comendo
e de repente a gente, com vergonha de falar de algo simples, acaba passando por um período de quebra na família, ou filhos que começam a dar trabalho, ou ocorre de algum dos cônjuges sair de casa, e aí fica aquele escândalo, e a pessoa às vezes com medo de compartilhar, com orgulho, né, de não querer compartilhar coisas pequenas, acaba passando grandes vergonhas. Então é muito importante a gente vencer o orgulho. Isso é importante, pastor. Vamos lá, mais uma pergunta. O que os filhos podem fazer quando os pais estão em crise no casamento? O que os filhos podem fazer para ajudar nessas crises dos pais? Os filhos, e agora, hein? Bem, se tiver irmãos, se unir, né? Os irmãos se unirem, né? Conversar, tentar entender o que está acontecendo, orar, né? Pedir orientação de Deus. Se tiver algum tipo de ajuda que possa ter, algum conselheiro, alguma coisa assim. Mas o principal deles é orar, né, pastor? Porque o filho não tem muito o que fazer assim com relação aos pais, não, né? Às vezes eles sabem algumas coisas, né? Não são, às vezes não são mais crianças, né? E não tem período para ter uma crise na família. Não existe um período, tal período não vai ter mais. Não existe isso. E às vezes os filhos são maiores já e conseguem dar conselhos para os pais, ajudar os pais em algumas coisas, né? Não cobrar, não jogar na cara. Esse fator de jogar na cara, eu te avisei, isso aí gera mais problema. Né? Aumenta a tensão, aumenta o problema. Então, com amor, com paciência. Agora que aconteceu, vamos resolver. Né? Ótimo. Tem outra pergunta aqui que diz assim: sempre quando tentamos resolver as crises, alguém sabota os planos. Então tem alguém sabotador lá na família, né? Alguém que até assim no momento da conversa se compromete, mas aí depois acaba não cumprindo a sua parte, sabotando, atrapalhando para que as crises sejam vencidas. Como lidar com essas pessoas? Como aconselhar elas? Nós pautamos nossos conselhos na palavra de Deus. Né? Primeiro, orar por essa pessoa, para que o Espírito Santo toque esse coração. Coração que traz contenda, que traz divisão, né? Que traz dissensão na família, não é um coração que Deus se agrada. Então, que nós possamos estar orando por essa pessoa, colocando essa pessoa diante do Senhor, para que Deus trabalhe o coração. Ao mesmo tempo, há muitos exemplos de mulheres, principalmente, que quando o marido é complicado, né? Ela trata ele com mais amor ainda, mostrando a ele o amor que Deus tem. Não, até vezes nem ela tem, mas que Deus tem. E esse amor transforma a outra vida. Né? Então, essa pessoa passa de ser uma pessoa que divide para ser uma pessoa que soma. Né? Poxa, eu estou errado. Né? Nós tivemos um problema também lá em Camorão, onde eu tive que pedir perdão por algo que eu não fiz. 3 vezes, irmãos, 3 vezes eu fui com essa pessoa pedir perdão. E depois, na terceira vez, ele chorou e pediu perdão também, eu que estou errado. Então, a forma de se agir aproxima ou afasta a pessoa. Então, você pode transformar vidas apenas com sua atitude também. Se ela causa dissensão, ame, ore, se aproxime, né? Mostre que ela é importante em todo o processo. Eu creio que nesse sentido. Eu acho que é muito importante também, Rogério, quando acontece isso, você chamar alguém para ajudar, né? Chamar o pastor, chamar um conselheiro, chamar sim. alguém para ajudar. Porque, às vezes, dentro da família, a gente tem muita intimidade. E essa intimidade atrapalha, né? Barreiras, a pessoa, na hora da crise ali, ela fala, não, tudo bem, vamos fazer assim. Ela aceita os termos, mas aí, com o tempo vai passando, aquilo vai enfraquecendo. Então, é bom, às vezes, ter alguém de fora para puxar, para cobrar, para solicitar contas, né? É algo muito importante nesse sentido. Queridos irmãos, eu tenho mais 2 perguntas aqui que eu vou fazer para o Rogério e para a Sara, mas se os irmãos não têm muitas perguntas, mas alguém tem alguma colaboração, quer falar sobre algo que vai colaborar com o tema que nós estamos falando, vá pensando aí que depois eu passo o microfone para você poder também dar a sua colaboração. Mais uma aqui, Rogério e Sara. Por que, na opinião de vocês, nos momentos de crise, as pessoas buscam primeiro todas as alternativas para somente depois buscar ao Senhor? Por que isso acontece? Às vezes, pessoas crentes, ao invés de buscar a Deus, começam a ir atrás de outras alternativas.
Quer falar? Porque muitas vezes a gente acha que nós somos o sabe-tudo, né? Que a gente consegue resolver tudo e aí a gente tenta fazer do nosso jeito, aí a gente tenta fazer todas as nossas alternativas, a gente vai fazendo e a gente vê que nada dá certo, aí a gente resolve buscar a Deus. O que deveria ser o contrário, buscar a Deus primeiro, né? Para aí depois a gente ver como que vai ser as alternativas. No meu caso, na minha doença, a gente buscou a Deus porque a gente não sabia nem que profissional a gente deveria procurar, porque era um caso que a gente nunca tinha ouvido falar. E Deus usou uma amiga nossa que conhecia a médica, e essa médica, quando ela me viu, ela já falou: eu sei o que a Sara tem, mas a gente vai fazer os exames para confirmar. Ela, só de olhar para mim, ela já sabia o que eu tinha. Isso foi uma coisa de Deus. E fez os exames e realmente deu aquilo que ela... confirmou aquilo que ela sabia, a suspeita dela. Então, foi Deus mesmo que usou essa amiga nossa para indicar essa médica que fez todo o tratamento com a gente. Mas a tendência do homem natural, né, é buscar primeiro tudo que ele conhece. Né? Se há um problema para ser resolvido, eu quero tentar resolver logo, porque o tempo de Deus, às vezes, não é o meu tempo, e eu quero passar o tempo de Deus. O que aconteceu com Sara e Abraão, ela tomou a frente ali e fez algo que não devia ter feito. Ela assumiu um papel que não era para ela. Então, isso trouxe sofrimento. Então, consultar o Senhor, irmãos, como eu já falei várias vezes aqui hoje, é fundamental. Ele tem algo muito melhor. Sempre tem algo muito melhor. E nós, muitas vezes, ficamos com o pior, porque nós decidimos atender a nosso intelecto, nossa vontade, sendo que Deus tinha algo muito maior para nós. Né? Chegaram mais algumas perguntas aqui. Uma pergunta para Sara. Sara, quem cuida de quem cuida? Fale como Deus apoiou e quem estava no lado de vocês, cuidando de vocês, durante as crises que vocês viveram. Quem cuida de quem cuida? A família cuidou bastante da gente, né? No caso da minha doença, tinha o Lucas pequeno. Eu perdi toda a infância do Lucas, né? É um processo que eu não lembro nem se meu filho engatinhou, se não engatinhou. E é tão bloqueado isso na minha mente que eu pergunto para minha irmã: o Lucas engatinhou? Aí, às vezes, ela fala: engatinhou. Aí tem dia que eu falo: eu não sei se o Lucas engatinhou ou não engatinhou. É bloqueado na minha mente, né? Porque eu perdi a infância. E a família foi a pessoa que deu suporte. Minha sogra cuidou do Lucas, a minha irmã ajudou cuidando do Lucas, ajudava com o Rogério. Rogério ajudou. A igreja ajudou. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava com o Lucas lá, e o Lucas ele era muito chorão. E eu nunca esqueço que foram duas irmãs, elas eram irmãs, e elas foram lá na minha casa. E eu falei: vocês vieram me visitar? Não, a gente veio buscar o Lucas para deixar você relaxar hoje. Eu nunca esqueço disso, irmãos. Elas levaram o Lucas para passar o dia inteiro com ele lá, fizeram lá o que elas quiseram com ele, para mim poder relaxar aquele dia. Eu nunca esqueço daquilo. Então, elas cuidaram de mim aquele dia, né? Deixaram eu me cuidar. Então, a família cuida, tem os amigos também que cuidam, né? É muito importante a gente ter essa rede de apoio. A gente teve situações muito complicadas nesse sentido, quando a Sara ficou ruim. Irmão, até uma coisa interessante. Alguns não conhecem, não sabem o que é lítio. Que nós temos lítio em nosso corpo. E o lítio, ele controla as emoções. Tanto para cima quanto para baixo. Ele tem um limite, tem que ter uma quantidade de lítio no nosso cérebro. Né? E a Sara não produz. Descobri com 24 anos que ela não produz. E ali ela teve uma crise muito forte. Tendo que internar por alguns meses. Então, e ela sai, você sai do corpo. A Sara saiu do corpo, virou uma criança. Brincava de boneca, sabe? Com 24 anos. Ela saiu do corpo. Então, são coisas que... Aí descobrimos essa psiquiatra fantástica, doutora Fátima, e ela já sabia o que era. E foi na raiz do problema. Né? E Deus foi curando. É o que a Sara comentou. De 97 até agora,
a gente cuidou de Sara, basicamente cuidando de Sara, né? Não pode deixar nem ter muita euforia, nem muita tristeza. Tentar controlar a vida dela dessa forma. E foi todos esses anos. E de 2023 para cá, ela deu uma melhora tão grande, glória a Deus por isso, né? Que não está tendo mais nada, graças a Deus. Nem vai ter, em nome de Jesus, né? Porque Deus está com ela, né? Está com a gente. Então, esse é o cuidado. A família toda cuidou, pastor, a igreja cuidou. Nós procuramos cuidar, porque quem está fora do processo sofre muito mais que quem está dentro do processo, né? Porque ela não sentia muita coisa, ela não sabia muita coisa. E a gente sabia tudo, né? Então, eu tive muitas crises, porque, poxa vida, e eu? Ninguém pensou em mim. Né? Eu precisava de um psicólogo, eu nunca fui nada, né? Eu fui me tratando sozinho. Vamos cuidar da Sara, né? Então, eu senti num período, poxa, eu estou faltando cuidar de mim, né? Mas Deus foi cuidando de mim. Deus foi dando a graça, e tudo foi passando, né? Louvado seja Deus pelas pessoas que nos ajudam. Mais uma pergunta. O que fazer se a crise se prolonga durante o casamento e um dos cônjuges não aceita ajuda e nem ouve quem está ao seu lado, marido ou esposa? O que fazer quando a crise se alonga e sempre quando se quer tocar no assunto, fala, deixa isso para lá, não. Como é que é? Não, aí é terrível. Como nós comentamos aqui hoje sobre comunicação, precisamos falar. A nossa crise, né, da doença da Sara principalmente, foi muito longa. Foi longa. Foi muitas perícias, né, que o psiquiatra queria ver a Sara lá, muitas perícias, e prolongou muito tempo. E se os dois não estivessem juntos nesse processo, irmãos, não venceria. Quando um não está no processo, fica difícil vencer, né? Agora, quando os dois estão juntos, aí sim, consegue vencer muito mais fácil e de forma mais leve, porque um está junto com o outro. Duro é quando você está com um problema e o que está do teu lado fica te acusando, não te ajuda em nada, aí fica difícil. Não, é um pelo outro, né? Somos um, como a Bíblia fala, somos um. Não, eu acredito que o pastor falou agora há pouco, né? Procurar uma ajuda de fora, tentar trazer um pastor, um conselheiro, alguma coisa, para poder ajudar, porque realmente não é muito complicado você tentar lutar sozinho, né? Porque você está com uma pessoa que está junto com você e não concorda com você, não deve ser fácil, né? Eu não lembro de ter vivido uma situação dessa, mas a conversa, quando se vê que a conversa não tem jeito, eu acho que tem que ter uma ajuda de fora, um pastor, uma terapia, alguma coisa que possa ajudar. Ótimo, meus irmãos. Acabaram minhas perguntas. Eu quero fazer alguma colaboração aqui ao tema e depois eu quero dar oportunidade também para quem quiser complementar alguma coisa, poder falar também. Meus irmãos, nós precisamos, dentro das nossas famílias, aprender a procurar ajuda e a seguir as orientações. O que acontece muitas vezes? Nós sentimos que tem dificuldade no nosso casamento ou na criação dos nossos filhos, e aí nós sabemos que aquele problema existe. E aí nós até procuramos ajuda, mas aí a pessoa que a gente procura diz, faça isso, isso, isso e isso. E a gente faz uma semana, duas, e na terceira a gente já não faz mais. E aí a coisa não avança, a gente não consegue vencer as dificuldades. Então, nós precisamos reconstruir a maneira como nós vivemos se nós queremos superar as nossas crises e as nossas dificuldades. Eu sei que não é fácil, porque nós nos acostumamos a viver de um jeito, a nossa família funciona de um jeito, e quando nós temos que mudar o ritmo, mudar o aspecto daquilo, é muito difícil, mas é o desafio. Se nós queremos experimentar algo diferente, nós precisamos de mudança. Algumas vezes no meu ministério eu já tive que trabalhar com tratamento de choque. E tratamento de choque é horrível. Que é o seguinte, chegar para o casal e dizer assim, olha, vocês vão sair da mesma casa, vai um para uma casa e outro para outra, não divorciem, mas fiquem um tempo separados. Porque só assim eles conseguiram entender o quanto um é importante na vida do outro,
O quanto é bom o marido levantar e estar o café pronto. Poxa, minha esposa é importante, ela faz isso por mim. A esposa entender o quanto é bom ter um marido que cuida das coisas que ele cuida dentro de casa. E em 2 situações que eu tive ao longo do meu ministério, isso aconteceu. As pessoas saíram, o marido saiu de casa, deixou a esposa com os filhos em casa e foi viver num cantinho dele lá. Eu falei, vocês vão orando, vão pedindo a direção de Deus e deixa Deus falar com vocês. Não procurem outra pessoa e não divorciem. Fiquem aí. E nas 2 ocasiões que isso aconteceu, as pessoas realmente sentiram como um é importante para o outro, voltaram, reataram seus casamentos, reestruturaram, melhoraram. Então, que nós não precisamos chegar nesse nível de ter tratamento de choque na nossa vida, na nossa família, mas que nós façamos o que é necessário fazer. Meus irmãos, a dificuldade na família não é um problema só moral, né? Não é uma coisa de, faço parte da igreja, então a minha família tem que ser perfeita, porque senão vai ficar feio para mim, eu vou ficar mal na foto. Não é isso. Mas Deus deseja que você seja feliz. E se você tem crise dentro do seu lar, dentro da sua família, se você não consegue desfrutar disso dentro da sua casa, isso é muito sério. Você precisa pedir a Deus a direção para você conseguir transformar essa realidade, para você viver o melhor de Deus no ambiente da família. Muito bem, queridos. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa, colaborar de alguma forma? Então eu queria agradecer a Rogério e a Sara. Pastor, até deixei esse slide por último, né? Mude você o cenário da sua vida. Não espere do outro. Sempre que eu espero da Sara, muitas coisas, igual foi comentado aqui, ter expectativas com relação ao outro, te frustra às vezes. Mude você o cenário da sua vida. Tire esse cinza, transforme numa beleza que pode ser a sua vida, né? Amém. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para... Carol vai falar? Depois? Tá. Então, uma salva de palmas para o nosso casal. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Queridos, semana que vem nós estaremos aqui novamente e a Suelai vai falar sobre um assunto muito interessante. Ela vai falar sobre os lugares dos idosos na família. Quando nós falamos de família, nós falamos sobre filhos, sobre casamento, sobre várias coisas, né? Mas nós às vezes não falamos sobre o lugar dos idosos, aqueles que já estão chegando numa fase diferente da vida. E ela então vai falar um pouco sobre isso, sobre como que nós podemos entender o lugar dos idosos, a importância deles no ambiente da família, e você está convidado para estar aqui. Hoje